Olá, boa tarde. Vamos a um assunto tenso. Fetiche. Quem não os tem? Já passou da hora de vivermos na hipocrisia, de dizermos que, ou não dizermos, né? Melhor dizendo, não dizermos dos fetiches que temos. Porque tudo que às vezes é ligado à sexualidade humana é tratado com muito tabu, com muito receio e visto de uma forma errada e pecaminosa dentro de uma sociedade extremamente envolvida pela religiosidade, uma religiosidade cristã que impõe uma série de impasses e de obstáculos para o nosso corpo, para a nossa cabeça e para a forma como nós lidamos com a nossa sexualidade. E eu digo a questão do fetiche como uma questão tensa, né? Porque as pessoas sempre olham para essa questão de uma maneira muito pejorativa. E aí, e muitos até sofrem com a sua própria sexualidade por não quererem enfrentar esse pensamento com naturalidade e espontaneidade, sendo essa uma questão inerente própria do ser humano, do nosso desejo, das nossas vontades, e que sexo não é uma coisa feia. Sexo é uma coisa bonita, gostosa de ser vivida e que precisa ser exercitada para aquelas pessoas que curtem, né? Sabemos que existem pessoas que não gostam de sexo, né? Aquelas pessoas que os assexuais, eles canalizam, né, a sua intenção, a sua atração, a sua vontade para outras questões e não para o sexo. Mas isso é uma questão para eles que não é uma questão de... para eles e elas, né? Não é uma questão de tabu, né? É apenas uma questão de vontade, de desejo e uma decisão própria de vida de cada um deles. Então não corra do seu fetiche, não corra do seu desejo, não é? Receba as suas vontades, os seus desejos como algo normal para a sua vida e que te traz felicidade. Mas aí a gente vai colocar numa outra questão, né? Parafilia, né? O que são parafilias se não, né, falando em linhas gerais, né, e a grosso modo, senão os nossos próprios fetiches, né? E as parafilias, elas não são coisas erradas e que nós devemos arrancar da nossa vida ou tratar com tabu. Muito pelo contrário, a gente tem que tratar com serenidade, com seriedade e com conhecimento de causa. Né? Então, as parafilias, né, os fetiches, eles estão dentro da gente, eles fazem parte da gente. Tem coisas que a gente não fala nem para nós mesmos, né? Seja por vergonha ou por limites morais impostos, não sei, mas eles estão ali dentro da gente, né? E nós precisamos entender com clareza tudo aquilo que a gente pode colocar em prática e tudo aquilo que a gente não pode colocar em prática. E colocar em prática significa o quê? Que a pessoa a quem a gente vai destinar e com quem possivelmente a gente venha exercitar esse fetiche, ela queira, seja consentido, que ela queira também e que não seja uma pessoa vulnerável na qual nós apenas estaremos nos satisfazendo contra a vontade e o desejo da pessoa, da outra pessoa. Então, quando isso acontece, aí sim, tem que acender o sinal de alerta para que nós consigamos compreender que aquele desejo, a realização daquele desejo não está mais dentro da normalidade. E aí é o que a gente vai chamar de transtornos parafílicos. A parafilia em si ela não é um problema, mas o transtorno parafílico sim. Quando a gente não consegue mais controlar os nossos desejos e ultrapassamos a linha, o limite da vontade
do outro, da outra pessoa que está diante de nós, aí sim é uma questão de saúde, é uma questão problemática. Então, a questão das parafilias, dos transtornos parafílicos, envolve uma questão de segurança, envolve uma questão de saúde, de bem-estar social, porque a partir dos transtornos parafílicos é que nós encontramos aí atitudes de sexo não autorizado, né, pela pessoa a qual nós estamos destinando o nosso desejo. E aí a gente tem as pedofilias, nós temos os estupros, nós temos os abusos dentro dos transportes públicos, e é uma série de questões que geram uma falta de sintonia dentro das relações sociais, né? Então, nesse caso aí, é necessário procurar uma ajuda médica, psiquiátrica, psicológica para esse tratamento. Agora, o que me aborrece, né, e que muito me entristece é que existe uma tendência na sociedade de atribuir os transtornos parafílicos apenas à comunidade LGBTQIA+. E aí se desconhece, né, em quem não faz parte dessa comunidade, o ato da pedofilia, do estupro, da violação de vulnerável, porque é colocado de lado, porque estamos tratando de pessoas cisgêneras e heterossexuais, como se a sexualidade da comunidade LGBTQIA+, estivesse sempre ligada à promiscuidade e a orgias, quando, na verdade, isso é uma questão humana e não apenas uma questão de uma comunidade assim ou de uma comunidade outra. Então, não podemos juntar as mesmas, todas as situações em cima apenas da comunidade LGBTQIA+. Que sejam dadas as responsabilidades, né, a cada pessoa, independente da sexualidade que ela exerça. E aí existem uma série de questões, né, a serem avaliadas em cima dessa situação traçada aqui, de como lidar com esse tipo de pessoa, né? Como lidar com as pessoas que são descobertas com transtornos parafílicos. Muitas são jogadas realmente numa cadeia, muitas são jogadas em sanatórios, e elas precisam ser tratadas, sim, porque isso é um distúrbio, é um transtorno psiquiátrico. E aí muito se questiona, né, a questão do tratamento com castração química, por exemplo. Existem pessoas que são a favor, pessoas que são contra, mas que é um assunto a ser questionado, e de que forma lidar com essas pessoas, não é? Eu já ouvi muitos relatos de pessoas que cumprem pena, na sua maioria homens, né? Geralmente isso acontece com homens, cumprem as suas penas, e quando chega na hora de sair do presídio ou do lugar que eles estão internados, eles têm medo de serem reintegrados à sociedade, porque eles sabem que no momento que eles estiverem de volta dentro da sociedade, talvez eles cometam os mesmos crimes, porque é uma coisa que não é da vontade deles, não é uma questão que está no limite da vontade, e sim de algo que eles não conseguem controlar. Então, fetiche não tem problema nenhum, desde que a gente exerça o nosso fetiche com as pessoas que estejam também sentindo a mesma vontade que nós. E parafilia não é problema, o transtorno parafílico sim. Enfim, sacou?